Se tem algo que a concorrente da Disney conquistou, e isso ninguém tira dela, é ser a primeira produtora que levou o Oscar de animação para casa. A Disney, que conseguiu comprar Blue Sky, não consegue comprar a DreamWorks. A injustiça ela existe, claro, ainda considerando que antes não havia premiação para animação, então Mulan, Toy Story, quer dizer, nenhum filme de animação antes dos anos 2000 teve chance de ganhar Oscar, quando muito concorria em filme principal, e isso é muito injusto. Mas a Disney ela tem o prestígio desde sempre, a gente sabe disso. E no final dos anos 90, um ex-funcionário da Disney, junto com Steven Spielberg e mais um outro rapaz, eles montaram uma produtora chamada DreamWorks. É uma produtora que já chega com uma proposta bem diferente. Ela traz protagonistas imorais, adultos e feios. Pode ser que esse fato de ser feio aí era limitação, mas vamos falar que é uma proposta, vai. A história, ela reinventa a jornada do herói, tá? Literalmente usando as primeiras páginas do conto de fadas, normalmente a base de qualquer filme da Disney, como papel higiênico. E é esse o filme que ganhou o Oscar. Nesse ano concorreu com Monstros S.A. e foi uma vitória marcante. Dá pra ver sim que a DreamWorks conscientemente faz animações não só para o público infantil. E a prova é que no seu primeiro filme de animação, o Woody Allen é o protagonista. E de fato o elenco da DreamWorks sempre me intrigou. O filho do Bob Marley, Martin Scorsese, De Niro, até Stallone. E eu tenho lá minhas dúvidas se a criançada vai se interessar em ver um Stanfield ou Mike Myers como protagonista. E repara a diferença da estratégia, tá? Porque nas outras produtoras, se você vai comparar, eles escalam Selena Gomez, Miley Cyrus. Certamente o apelo é maior entre o público-alvo, tá? Mas a DreamWorks não. O protagonista é o Bruce Willis. No geral, os filmes da DreamWorks ela tem sim um teor mais adulto. Eu, pessoalmente, eu gosto muito mais do humor da DreamWorks. Alô, escravo de bordo! Posso ajudar? As críticas são mais adultas, tá? Por exemplo, no Ants, Formiguinhas, a crítica ao trabalho industrial, ou uma adaptação bíblica no Príncipe do Egito, Simba. Protagonista narcisista que o plano inteiramente gira em torno do protagonista se dar bem. O Shrek, por exemplo, ele não vai salvar a princesa porque ele é um bom moço, mas porque encheram o saco dele e praticamente obrigaram. Espanta-Tubarões, a motivação do protagonista, o que leva ele à aventura é uma mentira. O Rod de Por Água Abaixo é um mimado e o Rei Julian é um psicopata, né? Não precisa nem falar. Por que será que ninguém mais respeita a divisão de classes? Esse negócio de democracia é coisa passageira. Sem falar de Megamente, a DreamWorks tem diferencial, fala sério. No meio de tanto sucesso no início da carreira, tá, com El Dorado, Fuga das Galinhas, até o Kung Fu Panda, houve um específico que me chamou muita atenção. E o filme em si é Over the Edge, que na tradução para Portugal não pegou muito bem não, tá? Ficou como Pulando a Cerca. Mas enfim, o Brasil teve um nome melhor, tá? Embora comparado com Portugal, a gente sempre tem nome melhor. Aqui ficou como O 100 Florestas. Todo mundo conhece esse filme, foi um sucesso de bilheteria. Aliás, né, a DreamWorks sempre faz sucesso na bilheteria, impressionante. Mas revendo esse filme, O 100 Florestas, atualmente, eu reparei em muitos detalhes. Detalhes que passaram despercebidos na época, tá? Não só easter eggs e referência a filmes clássicos, como referência a Cidadão Kane, ou até a um bonde chamado Desejo. Mas toda a construção, sendo a missão principal, a motivação do protagonista, algo extremamente errado. Aqui a gente tem um protagonista, um personagem que não se satisfaz, ele tem um nível de obsessão em adquirir, roubar coisas. É absurdo, chega a ponto dele manipular um grupo de inocentes que só queria recolher alimento para hibernação, ou seja, adquirir apenas o necessário básico para a sobrevivência. E ele utiliza essa mão de obra praticamente escrava para juntar comida para no final ele poder roubar tudo para ele mesmo. É um plano maligno. E o 100 Florestas é uma animação bem original, viu? Com ótimas sequências, como o momento que eles percebem que todo mundo que eles conhecem, né, o mundo inteiro é só um pedacinho de terra no meio de um condomínio. Ou o momento que o protagonista explica como o ser humano funciona, e é muito legal, porque é a visão de um animal sobre o irracional do humano. E em vários momentos, o como a gente age por impulso, é muito charmoso essa cena. A DreamWorks ela tem um nível de qualidade bem alto, tá? Até no videogame sempre foi bem satisfatório as produções aí. E enquanto a Disney ela se limita a ter protagonista criança, né, com pouquíssimas exceções, eu já falei a razão pela qual tendem a colocar o protagonista parecido com o público-alvo. Lá no vídeo sobre representatividade, a DreamWorks não, aqui o Shrek é um velho rabugento, o El Dorado é só adulto, em geral sempre são adultos. Isso corre um pouquinho contra o que a animação tem como clichê, né?
No Espanta-Tubarões, o protagonista também é um adulto que trabalha num lava-jato, é bem diferente do convencional. Fora que a DreamWorks é mestre em criar coadjuvantes que chamam tanta atenção quanto o protagonista. O espetáculo que é o Pinguim de Madagascar, o Gato de Botas. No início era para ser um figurante, acabou tendo filme solo, série, jogo, é impressionante. Sempre esses personagens são muito bem escritos, tá? O menor dos personagens é bem escrito. Antes era a Disney que sofria daquelas versões genéricas do seu filme, né? Aquele filme que lança às pressas um ano depois para pegar o impulso ali. Aquela imitação barata, mas dessa vez eles que fizeram isso com a DreamWorks, olha só. Agora, sobre listar qual seria o meu filme preferido, é difícil. Eu tenho um apego no Sem Florestas, Espanta-Tubarões, mas Shrek é o carro-chefe, não tem jeito. E Madagascar ela entra nessa lista com muita força, não tem dúvida. E Como Treinar o Seu Dragão também é marcante, né? Mas não chega a bater um Kung Fu Panda, por exemplo. Aí Fuga das Galinhas por Água Abaixo, Batalha dos Vegetais, ele tem uma grande importância também. Uma porque eles trouxeram o estilo stop motion aos holofotes novamente, antes mesmo de Tim Burton, olha só. E também no caso da Batalha dos Vegetais, foi uma animação em stop motion a ganhar Oscar. Foi só a DreamWorks que fez isso até hoje, olha só. Mas em geral esses 3 filmes não são filmes que eu gosto tanto, tá? Aliás, o Por Água Abaixo é o filme que eu menos gosto da DreamWorks. E o último detalhe, você já reparou como que a DreamWorks sabe fazer continuações? Até mais marcante que a Disney, né? Porque, convenhamos, né? Tarzan 2, Rei Leão 2 é sofrível. Mas já Kung Fu Panda 2, Shrek 2, Madagascar 2 chega a ser tão bom quanto o primeiro, é impressionante. E lembrando também Gato de Botas 2, né? Que impressionante. Mas ok, vale lembrar 2 coisas primeiro. Primeiro que existem exceções, tá? A DreamWorks já fez muita coisa ruim aí, tá? E a outra é que a DreamWorks não produz só animação, tá? Prenda-me se for capaz, Guerra dos Mundos, O Resgate do Soldado Ryan. Lembra que eu citei o Spielberg? Então, também tem Cartas para Iwo Jima, do Clint Eastwood. É impressionante, né? Quase famosos, Náufrago. A DreamWorks não é brincadeira, mas nesse caso a gente tem que ser justo e separar as companhias aí. Foca apenas na Animation Studios e na minha opinião, tá? Na minha opinião, o melhor filme de animação da DreamWorks é Animation Studios.